Olá, somos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Alta Floresta, Centro de Referência de Paranaíta. Nosso grupo é formado por mim, Kedislaine, Tainá, Emily e Milene. O tema do nosso grupo é a ecologia do grupo vertebrado. Os animais vertebrados, eles são seres vivos pertencentes ao subfilo Vertebrata. Assim sendo, os membros desse subfilo, eles são unidos por uma característica em comum, que é a presença da medula espinhal e a coluna vertebral, estrutura essa composta por vértebras. Mas vale ressaltar que nem todos os animais considerados vertebrados, eles possuem de fato vértebras em sua estrutura. Mas todos os vertebrados, eles possuem cabeça e crânio circundando o encéfalo. Esse é um formato por três estruturas. São formados por três estruturas, sendo elas o presencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Uma outra peculiaridade é que na fase embrionária elas apresentam crista neural, formando estruturas como as cefálicas. O corpo dos vertebrados é constituído por duas camadas de pele, que são elas a derma, que é a interna, e a epiderma externa. Olá, sou a aluna Emily e vou falar um pouco sobre os peixes e anfíbios. Habitat e nicho dos peixes. Um nicho é um conjunto de condições abióticas e recursos bióticos que descrevem como um organismo vivo. O habitat dos peixes são os rios, mares e oceano, e já o seu nicho ecológico são os herbívoros e outros tipos de peixes são os carnívoros ou dentritívoros, que no qual se alimentam de restos orgânicos oriundos da superfície iluminada. Os peixes pelágicos, de pequenas dimensões como as sardinhas, são geralmente planctonófagos, ou seja, alimentam-se quase passivamente do plâncton disperso na água. A maioria dos peixes é biótica, ovípara e fertiliza os óvulos externamente e não desenvolve cuidados parentais. Nas espécies que vivem em cardumes, as fêmeas desovam nas próprias águas onde os cardumes vivem, e ali mesmo os machos liberam o esperma na água, promovendo a fertilização. Principais características dos peixes. Os peixes são animais vertebrados, aquáticos que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm a capacidade de respirar embaixo d'água. Os peixes podem ser encontrados em rios, lagos, açudes, pântanos, mares e oceanos, como eu já havia falado. E a sua alimentação é baseada em algas, porém algumas espécies se alimentam de outros animais, especificamente de molúsculos e pequenos crustáceos. Das 24.000 espécies de peixes de água doce ou salgadas conhecidas no mundo, cerca de 3.000 são encontradas só na Amazônia, representando assim 85% das espécies de peixes da América do Sul. A pesca predatória é responsável por muitas espécies serem consideradas ameaçadas de extinção. E dois exemplos de espécies do grupo dos peixes são os tubarões e as sardinhas. Agora eu vou falar um pouco sobre os anfíbios, habitat e nicho. Anfíbios vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos à água, como a de lagos e represas. Alguns podem ser vistos também no interior da mata. Eles se alimentam de pequenos animais como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios ou pequenos mamíferos. Os anfíbios são itens importantes na cadeia alimentar, sendo consumidos por outras espécies como as aves, mamíferos e répteis, graças a seu tamanho pequeno e poucos mecanismos de defesa agressiva contra seus predadores. Os anfíbios, como predadores, são importantes reguladores das populações de invertebrados, consomem presas e evitam que se tornem prejudiciais ao ecossistema como um todo. Reproduzem-se através de ovos, que originam uma larva, e posteriormente um adulto através do processo de metamorfose.
Vivem em meio a chão firme e também na água. E dependem bastante da água para a reprodução. E é na água que a maioria dos anfíbios põe seus ovos, nos quais nascem os girinos. Principais características dos anfíbios. Os anfíbios são animais que se caracterizam por ter duas formas de vida, a fase larval e a fase adulta. Em geral, a primeira fase desses animais é de vida aquática e, assim como os peixes, respiram por brânquias. Ao longo dessa fase, eles desenvolvem patas e a respiração torna-se pulmonar ou cutânea. E a respiração cutânea é através da pele, fazendo com que possam viver tanto na água quanto em terra firme, também como eu já havia falado. São animais de pele fina e úmida e não possuem nem pelos e nem escamas. Os anfíbios existem há mais de 350 milhões de anos e foram os primeiros animais a apresentar musculatura para se sustentar fora da água. Exemplo de espécies do grupo dos anfíbios são os sapos, rãs e pererecas, que são os anfíbios mais abundantes da Amazônia, onde vivem mais de 427 espécies. Eu sou a aluna Milene e vou falar sobre os répteis e aves. Os répteis são animais que possuem como características principais o corpo com poucas glândulas impermeáveis e coberto por escamas e ou placas ósseas, presença dos pulmões bastante eficiente e ovos com cascas e anexos. O habitat natural dos répteis é terrestre, tem preferência em ambientes tropicais. Alguns dos répteis têm em seu ciclo de vida de desenvolvimento na parte marítima, porém, a maior parte da sua vida é fora da água. Por exemplo, as tartarugas, que vivem em águas costeiras e com grande quantidade de vegetação. Ela já prefere o habitat marinho. Mas as tartarugas também vivem em habitat tropical. As aves constituem um grupo de vertebrados que possuem uma característica peculiar, a presença de penas, uma estrutura epidérmica exclusiva das aves que as protegem contra os choques térmicos, mantém a temperatura corporal e favorece seu voo. Além disso, as penas também atuam impermeabilizando a pele desses animais. As aves são encontradas praticamente no mundo inteiro. Existem hoje mais de 9.000 espécies de aves, que se adaptam a habitats diversos, desde desertos até florestas úmidas e cidades. Por exemplo, as araras são aves que vivem nas florestas tropicais e equatoriais. Eu sou a aluna Tainá, eu vou falar sobre os mamíferos. Os mamíferos possuem uma grande variedade de espécies, em qual a sua maioria são consideradas espécies roedores, né? Um exemplo de espécies roedores do mamíferos é os esquilos. Os mamíferos também tendem a viver em sociedade, em conjunto, para para fins de sobrevivência. E eles também têm uma modificação de comportamento dependendo do local onde eles estão. Por eles ter essa tendência de comportamento e também o cérebro bem desenvolvido, eles conseguem se adaptar em qualquer lugar do mundo, em qualquer habitat do mundo. Muitos deles vivem em terra firme, no solo e nas árvores, ou até mesmo embaixo da terra. Alguns mamíferos, como as focas, vivem tanto na terra quanto na água. E outros vivem a vida inteira na água, como as baleias e os golfinhos. A maioria dos mamíferos possuem 4 patas e se locomovem na terra. São considerados os únicos animais que produzem leite para os filhotes através das glândulas mamárias, que são encontradas somente nos mamíferos. As glândulas mamárias ficam nas fêmeas. Eles também possuem, pelo menos em algum estágio da vida, cabelos e pelos pelo corpo. E os mamíferos também são animais de sangue quente.
ou seja, eles mantêm a temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente. A arcada dentária dos mamíferos também é adequada de acordo com a evolução para que possam abocanhar, matar e comer a sua presa. Dessa mesma forma, os mamíferos possuem o diafragma, uma membrana responsável pela circulação de ar nos pulmões. Essa membrana também separa o tórax do abdômen. Os mamíferos também possuem dentição difiodantes, que são aqueles dentes de leite que vão ser trocados futuramente por dentes permanentes. Os dentes dos mamíferos também é considerado dentes heterodontes, que são, cada dente tem uma função diferente, cada dente tem um formato e que exerce uma necessidade diferente. Na maioria dos mamíferos, o maxilar inferior é formado por apenas um único osso, o osso dentário. Os mamíferos também possuem uma fertilização interna. Um exemplo de um animal mamífero aqui no Brasil, no Amazonas, é o macaco cheiro de cabeça preta. Outro exemplo é a onça pintada. Essa daí é bem conhecida aqui na região.